convidar a abrir sua Bíblia para ouvirmos a palavra de Deus. Queria que você abrisse no livro de Abacuque, profeta Abacuque. Os irmãos acharam? Profeta Abacuque está entre Naum e Sofonias. Naum e Sofonias. Ajudou? Ajudou, né? Nossa. Amém, queridos. Abacuque, capítulo 1. Vamos ler do versículo 12 ao 17. Diz assim: Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo? Não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas, quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Porque fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis, que não tem quem os governe. A todos levanta o inimigo com um anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso, ele se alegra e se regozija. Por isso, oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredora, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso, esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Amém. Vamos orar. Pai, precisamos da Tua palavra, meu Deus. Em momentos difíceis, em todos eles, precisamos da Tua palavra, da Tua direção, o alimento, meu Deus, que nos sustenta. Ó Pai, nós rogamos que essa palavra seja ministrada nessa noite, que o Senhor possa encontrar ouvidos atentos, não somente aqui, mas nos lares também que estão nos acompanhando, rompendo barreiras físicas, geográficas, apenas, meu Deus, com a Tua palavra, chegando aonde o Senhor quiser. E, meu Deus, que ela produza os efeitos. Ó Senhor, que haja conversão, que haja edificação, que haja fortalecimento, que o Senhor possa endireitar a vida daqueles que estão precisando. Ó Pai, nós estamos na expectativa de ouvir uma palavra útil para as nossas vidas. Por isso, me coloco nas Tuas mãos, pedindo graça, unção, o poder do Espírito Santo, para que eu ministre a Tua palavra, meu Deus, e não doutrinas humanas, porque não precisamos delas. Assim, Senhor, oramos te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, podem sentar. Amados, quando precisamos ser atendidos com urgência, né, os segundos nos massacram. Você tem acompanhado na televisão várias pessoas nas portas dos hospitais, das UPAs, desesperados porque não há vagas, não há leitos, não há respiradores, não há recursos. E a cada segundo que passa, para quem já está num estado muito difícil, grave, né? Cada segundo que passa, de fato, é um massacre, é um martírio. Quando você está naquela situação de emergência e pega o telefone e o telefone toca e ninguém atende e você fica desesperado. Então, irmãos, quando estamos precisando ser atendidos, os segundos parece que nos torturam, vão nos matando pouco a pouco. Em um autor chamado Klaus Westermann, num livro chamado Os Salmos Vivos, ele escreveu: o próprio tempo se torna uma força destrutiva, esgotando a capacidade do homem de se suster e intensificando o sofrimento em um nível desumano. Veja só que coisa paradoxal, não é? Parece algo complicado de entender, mas o tempo, ele pode se tornar para o ser humano uma coisa tão destrutiva que a sua intensidade de sofrimento é desumano. Veja, para o ser humano,
é impossível suportar. Tal peso que coloca sobre nós, tal força destrutiva daqueles segundos, minutos que vão passando e você não vê a solução, ninguém te atende, ninguém te ouve, não vem resposta e você vai se desesperando cada vez mais. Talvez por isso Abacuque tenha contendido com Deus, porque ele aqui no livro do profeta Abacuque, ele está mostrando um descontentamento, né, pela aparente indiferença de Deus. Deus está aqui demorando a responder, e Abacuque contende com ele, apavorado. Não é? Diz aqui o versículo 13, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Veja o que o profeta Abacuque está dizendo para Deus. Deus, o Senhor que é tão puro de olhos, não pode contemplar o mal. Por que o Senhor vê essas coisas? Por que o Senhor vê tantas pessoas? Por que o Senhor tolera que eles procedam de maneira tão vil, tão pérfida, e o Senhor fica calado? Veja o descontentamento do profeta diante do silêncio de Deus. Há também uma frase, irmãos, bastante conhecida, que diz que o silêncio de Deus não é o sinônimo da sua ausência. Embora Deus esteja calado, não significa que ele esteja ausente. Porque eu acredito, e nós já ouvimos aqui, que Deus sempre responde. Você já ouviu aqui em algumas mensagens, né? Pastor Maurício costuma dizer que Deus tem 3 respostas possíveis às nossas orações: o sim, o não e o espere. Mas Deus responde. Acontece que quando estamos nesse momento de desespero, o sentimento de urgência, para nós os segundos nos massacram. Para nós esperar pela resposta de Deus, nos leva a contender com Ele. E veja, Deus não se ofende com aquele, como também não se ofendeu com Abacuque, não se ofende com aquela contestação sincera, de coração, como nós vamos ver aqui que o próprio Davi escreveu em um salmo, também pedindo a Deus, intercedendo, contendendo com Deus. Deus, por que te calas? Por que demoras? Irmãos, Deus não se ofende com essa conversa. Deus conhece o nosso coração. Deus sabe muito bem como estamos conversando com Ele. E Ele não deixa de ser nosso Pai amoroso e amigo por fazermos esse tipo de comentário com Ele. Veja, é diferente de falar dele. É como se eu tivesse a resposta ou a promessa de alguém em quem eu confio, mas essa promessa ainda não veio. Mas eu confio na pessoa. E eu vou até essa pessoa e cobro dela, né? Vou contender com ela. Fulano, poxa, aquilo que você prometeu não veio ainda. Você ainda não me deu a resposta. Por que está demorando tanto? Você não está vendo os prejuízos assim? Mas eu ainda confio na pessoa. Eu ainda aguardo. Talvez por alguma circunstância, não sei. Aquilo ainda não tenha acontecido, mas eu confio. Então aquela pessoa não me toma por mal por causa disso. Agora, se eu, ao invés de ir procurá-la e falar com ela nesse tom, chego para o outro e começo a murmurar, inclusive ouvimos aqui no final de semana sobre murmuração, e começo a murmurar e a dizer, aquela pessoa não é confiável, aquela pessoa não cumpriu o que prometeu, aquela pessoa isso, aquela pessoa aquilo. Disso Deus não se agrada. Dessa murmuração Deus não se agrada. Mas uma conversa sincera
Diz aqui na minha Bíblia o título, a intercessão do profeta. Uma intercessão sincera com Deus não causa em Deus uma desavença, não causa em Deus um furor, uma ira por causa disso, porque Ele bem conhece o nosso coração. O problema é que talvez o profeta estivesse, e esse também é um problema nosso, talvez estivesse mais preocupado com a demora de Deus do que com o pecado do povo. Veja o contexto de Abacuque. Abacuque era um profeta contemporâneo de Jeremias, e já havia a queda do Império Assírio. Nínive já havia caído e estava prestes Judá a ser tomada pelos caldeus. Estava nesse contexto, mas havia um pecado, como ele mesmo relata aqui, o inimigo pesca de arrastão e ele tem uma comida com gordura e ele por isso queima incenso, e oferece sacrifício à sua rede, à sua varredora. Havia uma iniquidade ali naquele momento acontecendo. E o profeta estava mais preocupado com a demora de Deus em trazer, em lhe dar a resposta, do que propriamente com o pecado que estava ali acontecendo. E isso, irmãos, é um perigo para nós também. Muitos de nós estamos preocupados porque Deus não me responde. Eu estou contendendo com Ele porque Ele não me respondeu, mas não estou olhando para os pecados, não estou olhando se eu estou cumprindo, andando no seu caminho, se eu estou respeitando os seus princípios. Todos nós corremos o risco de fazer como Abacuque fez. Veja no capítulo 1, dos versículos 2 ao 4, ele diz assim: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás? Porque me mostras a iniquidade, e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas, e o litígio se suscita. Veja, ele está dizendo: Senhor, até quando eu vou ter que clamar? Tem tanta coisa ruim acontecendo, e até quando eu vou ter que clamar? Quando o Senhor vai me responder? Não aguento mais olhar, ver essas coisas todas. Mas nós podemos estar contendendo com Deus e dizendo a Ele também: Senhor, até quando eu vou clamar? Até quando o Senhor não vai me escutar? Mas eu não estou olhando para o pecado. Então, irmãos, é um problema também que talvez o que tenha acontecido com Abacuque esteja acontecendo conosco. E o que, como eu disse, Deus sempre responde. Deus não se cala por estar ausente, Ele se cala porque Ele responde quando quer. É a sua palavra que nos dá esperança. Ele sempre vai responder. E quando Ele responde, isso me traz esperança. Esse é o objetivo de Abacuque. Abacuque pede a Deus a resposta e Deus responde. E lá no fim, você verá, como você conhece muito bem, a oração de Abacuque, lá no final: ainda que não haja fruto na videira e não haja figueira, não floresça, o produto da oliveira minta. Você conhece bem o final da história. Você vai ver que Deus responde. E quando Deus responde, isso nos traz paz, porque a sua palavra é que nos dá esperança. Veja o que diz o Salmo 130, que nós vamos ler todo. Salmo 130. Salmo 130 diz assim: das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã.
Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Veja, o Salmo 130 é um clamor a Deus. Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à minha voz, aos meus clamores. Senhor, eu aguardo a tua palavra, a minha alma aguarda, eu anseio pela tua resposta, por ti, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Irmãos, se você esperar pelo romper da manhã, você vai ter dúvida se vai amanhecer ou não? Você não vai ter dúvida. Se Deus não mudar o universo, as normas do universo que Ele mesmo estabeleceu, há tantas horas da madrugada aí, sei lá, 5h23 da manhã, vai amanhecer. Então é como se os guardas ansiassem pelo romper da manhã, mas com a certeza de que esse romper virá. Então é semelhante a nós o clamor a Deus: Senhor, eu espero na tua palavra, eu espero, Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere Israel no Senhor, pois nele há misericórdia e copiosa redenção. Veja a palavra de esperança: espere no Senhor. Os segundos estão me massacrando, Deus não está me respondendo. Espere no Senhor, Ele responderá. E a palavra dele é que nos dá esperança, que foi o que aconteceu com Abacuque. E Deus demorou, entre aspas, né? Não posso dizer que Deus demora, porque Ele tem o tempo dele. Deus não se atrasa. Isso é uma figura de linguagem que a gente diz: Deus demorou. Isso não existe. Deus dá a resposta no tempo dele, no tempo que Ele julga necessário, tá? No versículo 2, ele diz: até quando, Senhor, clamarei eu? Não sei. Até quando você vai clamar? Não sei. Mas eu digo uma coisa: continue clamando. Continue clamando, esperando, assim como um guarda espera pelo romper da manhã. Assim como você espera que amanhã vai nascer o sol a tal hora, assim espere também a resposta do Senhor. Espere nele. Agora, até quando? Deus é quem decide. Mas como eu disse, a mensagem de Abacuque é fortalecer o povo. A mensagem para todos nós essa noite é fortalecer-nos, a fim de que não nos desesperemos. A palavra é para mim, é para você, para todos nós, para que a gente tenha uma mensagem de esperança, de força, para que não haja o desespero. Então vamos ver o que o texto tem a nos ensinar por essa espera. O primeiro ponto é como devemos aguardar pela resposta. Como eu devo aguardar? Não é? O que fazer quando Deus parece não me ouvir? O que eu faço quando tenho a impressão que Deus não está me ouvindo? Não me respondeu, parece que Ele não está me ouvindo. O que eu faço nesse momento? Há para mim um motivo de desespero? Há para mim um motivo de murmuração? Como eu disse, Davi também deixou registrado num dos seus salmos, porque ele também fez essa oração, o Salmo 13, ao Senhor, nos mesmos termos, né? Contendendo com Deus, abrindo o seu coração, um homem que era conhecido como um coração de Deus. Diz o Salmo número 13, até quando, Senhor? Ele começa logo perguntando, até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar.
No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Percebeu que Davi faz uma oração, escreve esse salmo, começando praticamente como nós lemos em Abacuque. Até quando, Senhor? Até quando eu vou ter que clamar? Até quando vai parecer que o Senhor não me responde? Está ocultando o rosto de mim? Até quando eu vou ter essa tristeza a cada dia? A oração, irmãos, às vezes, a nossa é até que, Senhor, não me dê um motivo de alegria, mas não dê um motivo também de alegria para os meus adversários. É melhor que eles não se alegrem com o meu fracasso do que eu me alegre com a minha vitória. Percebe que chega a ser até bom que não haja motivo deles comemorarem do que eu comemorar? É assim que Davi coloca, mas ele pede: ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte. Davi diz, confessando: Senhor, eu confio na tua graça. Mesmo na oração, em que nós até podemos colocar diante de Deus esse descontentamento, essa oração, Davi não deixa de dizer: no tocante a mim, eu confio na tua graça. É como se ele estivesse dizendo: tão certo como vai romper amanhã, eu confio no Senhor. Senhor, até quando? Senhor, está demorando, Senhor, mas eu confio na tua graça. Senhor, eu me alegro, o meu coração se alegra na tua salvação. Eu cantarei ao Senhor porque tem me feito muito bem. Como eu disse na oração, a época em que estamos vivendo não é só de lamúria, choro e tristeza, mas também de lembrar e de agradecer a Deus, porque Ele continua fazendo milagres. Deus continua sendo Deus, continua governando de maneira soberana. Então nós precisamos, enquanto estamos aguardando, o que eu devo fazer? Eu devo orar. Até posso contender com Deus: Senhor, atenta ao meu clamor. Senhor, até quando eu vou esperar? Mas mantenha na sua oração a confiança. Eu confio no Senhor. Tão certo como o romper da manhã, eu sei que o Senhor vai me responder. Eu sei que o Senhor está ouvindo. Então, Davi, nessa mesma oração, termina com uma palavra de confiança. Confiança vem de fé. É preciso permanecer a nossa fé. É preciso nós tomarmos uma postura, uma decisão de fé, uma decisão de não perder a confiança naquele que me prometeu. E Abacuque, voltando lá ao nosso livro, Abacuque, ele tomou a sua decisão de aguardar. Veja como ele tomou a sua decisão. No capítulo 2, ele diz assim: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Abacuque toma a sua decisão. No versículo 2 ele diz: o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Mas ele tomou a sua decisão de como aguardar a resposta de Deus. Eu vou aguardar, veja o que ele diz: vou me colocar na minha torre de vigia, vou me colocar sobre a fortaleza e vou vigiar para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Deus não me respondeu. Eu até posso, nas minhas orações, dizer: Senhor, até quando? Senhor, ouve, Senhor, me responde. Mas onde, que decisão eu tomei de aguardar por essa resposta? Como eu estou decidindo? Irmãos, quando ele coloca aqui que ele vai se colocar na torre de vigia, você sabe muito bem o que quer dizer torre de vigia, não é? Toda cidade tinha, né,
nem toda, mas as cidades tinham muros ao seu redor. Eram verdadeiras fortalezas. E os seus muros altos tinham determinados lugares que eram mais altos ainda. E lá em cima, bem mais alto do que a muralha, ficava lá um homem, que a Bíblia o chama de atalaia, que era aquele que devia olhar e vigiar a aproximação do mal, para que houvesse tempo de tomar as atitudes, de comunicar para quem estava dentro da cidade, o exército, para que ele se armasse, se preparasse, não pegasse ninguém desprevenido. Era essa a obrigação do atalaia, de quem estava na torre de vigia. Então Abacuque diz que ele vai esperar pela resposta de Deus, mas vai esperar vigilante. Ele vai permanecer sobre a fortaleza. Quem é a sua fortaleza, meu irmão? É o seu emprego? É a sua família? É a sua saúde? Quem é a sua fortaleza? A nossa fortaleza é o Senhor. É isso que diz a palavra de Deus para nós. Abacuque então diz: eu vou me colocar sobre a fortaleza, na minha torre de vigia, eu vou ficar na minha torre de vigia e vou vigiar para ver o que Deus vai me responder. Que resposta ele vai dar para a minha queixa? Então veja, cada um tem uma torre de vigia. Eu não posso ir para a torre de vigia do irmão. É fácil, né? É como se eu dissesse assim: não, eu estou esperando a resposta, o negócio está ruim. Eu vou lá para a torre de vigia do pastor Maurício. Vou ficar lá, vejo televisão, deito no sofá, porque ele eu tenho certeza que vai vigiar. Eu vou ficar lá de boa. Não tem essa, irmão. Você tem a sua, ele tem a dele, eu tenho a minha. Cada um tem a sua torre de vigia. E na torre de vigia não cabia dormir. Se dormisse, o inimigo se aproximava e fazia o estrago. Então ele deixa claro que eu preciso aguardar, e todo mensageiro aguarda com paciência a sua mensagem. Amém? Todo mensageiro, antigamente, irmãos, até mesmo nessa época, antigamente, para levar a mensagem para alguma cidade fortificada, ou para alguma torre que estivesse afastada, tinha um escriba lá para escrever a mensagem. E tinha um rapaz que ficava na porta esperando. O escriba acabava de escrever e botava lá numa tábua, ou escrevia num pedaço de tecido, e o mensageiro pegava e sebo nas canelas, vou até o próximo posto, ou vou à cidade levar a mensagem. Eu te pergunto, adianta o mensageiro sair correndo sem antes o escriba terminar de escrever? Não adianta. Então, todo mensageiro tem que esperar com paciência a sua mensagem. Então, nós precisamos aguardar. Agora, outro problema é que nós, às vezes, decidimos esperar pela resposta de Deus embaixo ou fora da fortaleza. Esse é um problema, irmãos, porque só dentro da fortaleza é que tem proteção. Se Deus é nosso refúgio e fortaleza, se eu decido esperar do lado de fora, eu estou à mercê, eu estou desprotegido, não há nenhuma maneira, de me guardarem, de me protegerem. E o interessante é que essas fortalezas, muitas delas nas cidades, elas eram o último refúgio das pessoas. Era ali, para ali que elas corriam, quando elas viam que já não havia mais possibilidade, que haveria invasão, e elas se refugiavam. Veja um exemplo que está lá no livro de Juízes, um texto que os irmãos conhecem, não está aí no PowerPoint, mas é um texto que os irmãos conhecem, do filho de Gideão, chamado Abimeleque. Abimeleque, ele toma para si, o lugar de Gideão, e lá no versículo 50, diz assim: então se foi Abimeleque a Tebes, e a sitiou e a tomou.
Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte, e todos os homens e mulheres, todos os moradores da cidade, se acolheram a ela, e fecharam após si as portas da torre, e subiram ao seu eirado. Abimeleque veio até a torre, pelejou contra ela, e se chegou até a sua porta para a incendiar. Porém, certa mulher lançou uma pedra superior de moinho sobre a cabeça de Abimeleque, e lhe quebrou o crânio. Veja, irmãos, um exemplo em que Tebes havia uma torre forte. E quando diz aqui que todos os homens e mulheres foram para lá buscar refúgio, proteção. Aí se chega lá um espertalhão, um valentão, não leva nada. Quem entra nessa torre aí é Nutella. Eu sou raiz, vou ficar aqui fora. Problema seu. Fica. Se é sua decisão, fica. Agora, Abimeleque do lado de fora levou uma pedregulhada na cabeça e morreu. Então, irmãos, do lado de fora, se eu decido permanecer lá, se eu decido esperar pela resposta do lado de fora da fortaleza, é por conta e risco minha. E é assim que acontece com muitas pessoas. Muitos decidem esperar, não como Abacuque diz: eu vou para a minha torre de vigia, vou para a fortaleza e vou vigiar para ver o que Deus tem para a minha resposta. O que Deus vai responder à minha queixa. Então, cada um deve ter a sua torre de vigia, cada um tem a sua torre de vigia. É lá que Deus dá respostas. Deus vai te responder lá. É lá que você tem que aguardar. Porque nós esperamos nele, no Senhor. Salmo 42, versículo 11. Salmo número 42, versículo 11. Veja só o que diz. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Deus é que vai me dar a resposta. Eu devo esperar nele. Eu devo correr para a fortaleza. Eu devo estar lá e devo estar na minha torre de vigia, porque lá eu posso ver o mal se aproximando. Lá eu tenho como me preparar. Lá eu tenho como me armar. Lá eu tenho como pedir ajuda. Então, irmãos, Abacuque nos ensina, em momentos difíceis, como era o contexto, como nós devemos fazer quando Deus não nos responde. E quando ele responde, então, agora no capítulo 2, versículos de 2 a 4, ele diz assim: o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Um outro versículo que também todos conhecem: o justo viverá pela sua fé. Mas aqui, quando Deus responde a Abacuque, ele diz: olha, escreve a visão, escreve aí em tábuas. E ele respondeu, você viu aqui que ele respondeu na hora que ele quis. Foi atrasado? Deus tardou? Ele teve que esperar muito? Não, Deus respondeu no momento que ele quis. Ele responde, irmãos, na hora que ele quiser. Mas, como nós lemos aqui vários versículos, espera nele, confia nele, porque o Senhor tem me feito muito bem. A minha alma se agrada, se regozija nele. Eu tenho que glorificar, eu tenho o que agradecer. Então eu preciso esperar nele. Então ele responde na hora que ele quiser. Ele diz no 3: ora, a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Que tempo? Não sei. É um tempo determinado por ele. Ele que diz: olha, eu determinei um tempo, mas se apressa para o fim, não falhará.
não vai falhar. Se tardar, espera. Está demorando, espera, porque certamente virá, não tardará. Deus diz aqui, não vai atrasar, espera. Que tempo que vai ser? É um tempo determinado por Ele. Não dá para dizer. Nós então também devemos esperar pela intervenção divina. Nós estamos aí, né, numa angústia, numa ânsia, né? E agora também me lembrando da torre de vigia. Irmãos, imagina como é difícil você esperar numa torre de vigia. A torre de vigia não era muito grande não. Devia ser um cômodo aí, vamos ser generosos, 2x2. Eu te pergunto, você que está de quarentena, está fácil ficar em casa? Está complicado, né? Às vezes você faz um turismo da cozinha para a sala, para o quarto, para o banheiro. A sua casa, muito provavelmente, tem mais de 4 metros quadrados. Se já está difícil você esperar nela, imagina numa torre de vigia. Não é fácil. Mas, é por isso que eu digo que Deus, às vezes, nos permite passar por certas situações para a gente aprender, para a gente fazer um paralelo, não é, entre o que vivemos e o que Ele quer nos ensinar. Quem espera na torre de vigia tinha que também aguardar ali, tinha que também ficar confinado. Nós também estamos esperando pela intervenção divina, mas o que Deus diz, olha, no tempo determinado, espera, porque não vai tardar, não vai falhar, não haverá possibilidade de se alegar que não viu. Quando Deus diz a ele, para ele escrever a visão e gravar sobre tábuas, foi o que eu disse para você, o mensageiro, ele espera lá o escriba, né, escrever lá a notícia. E muitos escreviam em tábuas, né? Deus pede a ele para que ele grave sobre tábuas de uma maneira tal que até quem passa correndo veja. Não temos mais a possibilidade de dizermos, eu não sabia. Ora, é assim, poxa, não atentei para isso. Irmãos, é como se Deus estivesse nos dizendo claramente em tábuas de uma maneira tal que até quem passa correndo lê. Lembra aquele cara na Fórmula 1, né? O cara passa 300 por hora e fica um sujeito lá com umas palavras, eu não sei como ele consegue ler aquilo, mas ele passa ali e lê. Então, como nós podemos dizer, eu não vi, eu não prestei atenção, eu não ouvi. Irmãos, Deus está falando de uma maneira clara. Nós não temos chance, possibilidade de dizer, não sabia. A mensagem de Deus está clara. A confiança em nós mesmos, em homens, produz queda. Mas aquele que espera em Deus, pela fé, vive. É o que ele diz aqui no versículo 4. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Deus está dizendo que quem confia em si mesmo traz a sua queda. E aqui Deus começa a falar sobre os caldeus, os babilônicos, que iriam tomar a cidade. E depois ele começa a falar dos ais contra os caldeus. Está dizendo a Abacuque o seguinte, olha, vocês eram dominados pela Síria, havia, o perigo dos assírios, eles caíram, mas está vindo, eu estou enviando os caldeus. E aí Abacuque fica apavorado, mas como, meu Deus, como isso? Deus diz para ele então na resposta, eis o soberbo, a sua alma não é reta nele. Para os caldeus eu tenho coisa guardada e vou te dizer, mas o justo viverá pela fé. Quando Paulo diz esse mesmo versículo aos Romanos, se não me engano, ele em grego usa uma palavra que significa sustentação. Viver pela, esse pela é uma sustentação, um suporte, um alicerce. Então a fé, é a sustentação do cristão. É ela que nos mantém de pé nesses momentos difíceis. É a fé que agrada a Deus
Sem fé é impossível agradá-lo. Então, como podemos agradar a Deus? Veja, nós até ouvimos aqui no final de semana que Paulo viu num homem que ele tinha a fé para ser curado. Se Deus vê a fé, se ela é visível e mensurável para ele, como eu vou agradá-lo se eu não tivê-la? Como é o que agrada a Deus? Se ele não vê fé em mim, como eu vou agradá-lo? Então, irmãos, a fé é fundamental nesses momentos. É ela que nos salva. Fomos salvos pela graça, mediante a fé. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. A fé, então, em Cristo, nos trouxe a salvação. Hebreus 11 diz que ela é a certeza das coisas que se esperam, convicção dos fatos que não se veem. Então a fé, irmãos, ela é fundamental. Quando Deus responde, a confiança nele, é assim que vivemos. Vivemos pela fé. Deus responde. E como ele vai responder às nossas queixas? Esse é o último ponto. Deus respondeu. Poxa, mas não era o que eu queria ouvir. Eu, quando penso nesse tema, eu me lembro de Jesus, quando vai ter com o pai do menino, não é? E o pai do menino diz assim, se podes, ajuda-nos. Se podes alguma coisa, ajuda-nos. E Jesus diz, se podes, tudo é possível ao que crê. Irmãos, quando eu olho para essa frase de Jesus, eu não vejo o tudo somente como aquilo que eu quero. Eu vejo o tudo como também o que eu não quero. Se Jesus decide por mim algo que eu não queria, é possível, porque eu creio. Tudo é possível. Ou tudo agora a gente tira aquilo que nós não queremos, que não nos agrada. Não. Tudo é possível ao que crê. Também a resposta dele, quando não vem do jeito que eu queria, é possível. A resposta de Deus é que havia um juízo sobre Judá. Havia um juízo, os caldeus estavam vindo. E ele faz o relato aqui sobre os caldeus de uma maneira terrível, né? Ele chega a dizer que eles escarnecem dos reis, os príncipes são objeto do seu riso, riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Irmãos, uma das táticas, tem um livro, A Arte da Guerra, que diz que você não deve tomar uma cidade fortificada, porque leva em média 3 meses para você montar todas as coisas, e outros 3 para cavar vala ao redor dela, para amontoar a terra, para você poder chegar ao cume da fortaleza. 6 meses. E Deus está dizendo aqui a Abacuque que os caldeus dão risada. Eles dão risada disso, olha. Eles são de tal maneira que eles riem das fortalezas, porque eles amontoam terra. Irmãos, se leva 6 meses para amontoar a terra, eu imagino que os caldeus deviam ter gente para burro, para fazer aquilo em 1 mês. É igual o chinês para montar um hospital, né? Bota 1 milhão lá e sai em 2 dias. Irmãos, é assim que Deus escreve. Havia um juízo sobre Judá, e ele exerce como quer. Abacuque ora dizendo, Senhor, até quando o Senhor vai me ouvir? Senhor, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. E Deus diz, beleza, vem os caldeus aí. Era isso que Abacuque queria ouvir? Era isso que você gostaria de ouvir? A sua queixa? E Abacuque treme da resposta. No capítulo 3, versículo 16, olha só o que diz. Ouvi-o e o meu íntimo se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos me vacilaram. Pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Veja o que Abacuque diz de tudo que Deus falou para ele. Ele treme.
Assim, olha, eu sinto um pavor tão grande que parece que os meus ossos apodreceram, os meus joelhos estão bambas, porque eu sei que vai vir um povo e esse dia da angústia vai ser terrível. Irmãos, eu não sei qual é a resposta. Como nós falamos aqui no início, trazendo à memória a mensagem, Deus pode responder um não, um sim, ou um espera. E se Deus responder o não, é aí que entramos no tudo é possível ao que crê, até o não. Eu não sei como Deus vai responder, mas nós também devemos esperar os desígnios de Deus sem murmuração. Podemos contender com Ele, podemos orar, Senhor, até quando? Senhor, o Senhor está demorando, Senhor. Até podemos, se for uma contestação sincera, mas sem murmuração. Se nos voltamos contra Ele, estamos murmurando. Amados, é certo que a história da humanidade será diferente daqui para frente. Não tenho dúvida que nós hoje estamos passando, vivendo, né, um evento na história que será contado, mudou a história da humanidade. Vai ser contado nos livros, nas escolas, e nós estamos vivenciando. Não tenho dúvida disso. Como vai ser daqui para frente? Não sei te dizer. Mas Deus diz aqui claramente, olha, está para cumprir-se no tempo determinado. Se tardar, espera. Ela está vindo e não vai falhar. Certamente não vai tardar. Mas como é? Não sei. Pastor, vai melhorar, vai acabar, vai piorar? Não sei. O que eu sei é que eu devo fazer como Abacuque fez. Esperar na minha torre de vigia, esperar na fortaleza, no Senhor, confiar nele, assim como o dia é certo de raiar, e eu vou continuar clamando a Deus por misericórdia, que é o que Abacuque faz no capítulo 3, versículo 2. Ele diz, tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Irmãos, nós devemos continuar clamando a Deus por misericórdia. Já disse aqui aos irmãos, não é, que Deus, Ele tem juízos, e Ele usa, às vezes, muitas vezes, Ele usa fenômenos naturais para trazer juízo sobre as pessoas. Então nós temos certeza de que a história vai ser diferente daqui para frente. Se vai voltar à normalidade, não sei. Se vai ser restrito, não sei. Se vai ser pior, não sei. Eu sei é que mudou e nós devemos continuar clamando por misericórdia, porque nós temos ouvido de Deus as suas declarações, mas continuamos clamando, Senhor, aviva a tua obra. Senhor, no decorrer dos anos, na tua ira, lembra-te da misericórdia. Senhor, tem misericórdia de nós. Então o futuro nós não sabemos, nós não temos como saber, mas quando o profeta ouviu a resposta de Deus, e é isso que eu disse desde o início da mensagem, é uma mensagem de fortalecimento. O futuro eu não sei, nós não sabemos, mas quando eu ouço a resposta de Deus, é suficiente para me trazer esperança. É o que ele diz nos versículos 17 e 18, que muitos conhecem. Diz assim, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Como vai ser o futuro? Não sei, mas assim como o profeta esperava pela resposta, estava angustiado por ela, ouviu, ficou alarmado, e Deus disse para ele, isso é um juízo que vai vir, mas também sobre esses, os caldeus, eu tenho também preparado. Aí ele tem esse momento de paz, de confiança, como Davi teve lá no Salmo 13, como nós lemos, olha, eu
espero no Senhor, eu me alegro, eu confio no Senhor. Ainda que no futuro as coisas fiquem piores, ainda que falte o mantimento, falte o produto da oliveira, todavia eu me alegro no Senhor. A palavra de Deus, quando é dada, ela traz esperança, independente das circunstâncias. Amém? O que nós precisamos é crer que Ele é a nossa fortaleza. Para terminar o versículo 19, Abacuque encerra dizendo: o Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. O Senhor é a minha fortaleza. O Senhor é a sua fortaleza. É nele que você tem que esperar. Na sua torre de vigia, olhando, se precavendo, vendo o inimigo se aproximar, tomando as atitudes necessárias. Então espere em Deus, vigilante e viva pela fé. Amém? Essa é a nossa palavra de hoje. Queria te convidar a ficar de pé, a nós orarmos. Vamos fazer uma oração pedindo a Deus para que Ele continue falando ao nosso coração através do Espírito Santo, nesses momentos tão difíceis que estamos vivendo. Meu Deus, obrigado pela Tua boa palavra. Obrigado, ó Pai, por nos trazer à memória, a lembrança, que nós precisamos nos manter firmes. Ó meu Deus, não permita que nenhum de nós seja abalado, que nenhum de nós, ó meu Deus, passe por esse momento sem clamar ao Senhor. Ó meu Deus, que nós, nos momentos de angústia, de tristeza, até mesmo, Pai, se passarmos por essa situação e voltar tudo como era antes, eu não sei como será o nosso futuro, mas ainda que isso aconteça, ó meu Deus, que nós possamos nos manter firmes, aguardar no Senhor, aguardar pelas suas respostas. Como vamos aguardar, meu Deus, daqui para frente com os nossos problemas? Devemos nos manter na fortaleza que é o Senhor. Não podemos confiar em homens, em instituições humanas, em nada disso. Precisamos nos manter firmes, confiando no Senhor. Somente em Ti temos segurança. O Senhor é a nossa última fortaleza. Em Ti, meu Deus, que encontramos paz, segurança, onde o Senhor nos acolhe, nos guarda. Ó meu Deus, que nós possamos nos manter vigilantes, clamando ao Senhor, crendo no Deus das promessas, esperando pelas respostas. E ó Deus, independente de como elas vierem, que elas produzam paz, gratidão, louvor no nosso coração, porque o Senhor tem governado, o Senhor tem feito muito bem. Ó meu Deus, nós sabemos que isso não é fácil. Sabemos que os minutos, os dias trazem angústia, trazem insegurança, mas Pai, nós precisamos confiar no Senhor. Precisamos, meu Deus, permitir que o Teu Espírito Santo produza em nós essa paz, que nós possamos descansar, meu Deus, e receber aquilo que o Senhor tem planejado para nós, porque não vai tardar, certamente virá, tem um tempo determinado, e não vai tardar, não vai falhar, porque o Senhor não falha e não tarda, mas nos ajuda, meu Deus, nos ajuda, nos fortalece, nos dá esperança. Assim oramos, Pai, te agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Amém.